Então, quais embasamentos você pode apresentar para sustentar o seu argumento? Eu posso citar pelo menos 10 tipos de embasamentos diferentes que você pode apresentar para sustentar as suas declarações na redação. Primeiro, o padrão que eu já citei, que é, na argumentação, é por quê? Né? Por que de tal coisa? É um embasamento do tipo padrão, simples. Ele não é revestido de nenhum formato específico, nenhum tipo específico. É apenas um porquê. Você pode apresentar uma definição para sustentar aquela declaração. Um exemplo de definição que sustenta uma declaração está num texto do Mário Sérgio Cortella, que ele fala sobre a filosofia. Então ali ele tenta provar que a filosofia é vista pelo senso comum como algo que não serve para nada. Então ele traz ali uma definição de filosofia na visão do senso comum. Ele diz assim: costuma-se dizer que a filosofia é um gato preto num quarto escuro onde não existe gato nenhum. Aí ele retoma ali o que ele disse no topo frasal, ele conclui. Ele fala, então até na forma bem humorada de se perceber a filosofia, ela é algo que não serve para nada. As pessoas não sabem para que serve. Que não se consegue perceber e quando se consegue perceber ela não serve para nada. Então ele traz uma definição ali um tanto humorada, né? Um tanto popular, para sustentar a declaração de que a filosofia, na visão do senso comum, não serve para nada. Então, você pode usar definições para sustentar as suas declarações. Se a situação assim o exigir, é interessante trazer uma definição. Lá no Faculdade da Redação, eu fui defender um texto, o lado negativo da televisão, e eu disse que ali um dos argumentos que eu apresentei foi que a televisão ela funciona como a política do pão e circo. E aí eu fui lá definir o que era a política do pão e circo. Então, ao definir a política do pão e circo, essa definição já serviu como um porquê para a minha declaração. Então, ela traz ali implícito também uma premissa. Você pode apresentar uma divisão, ou seja, um conceito que explique aquela declaração, mas um conceito que se divide em mais de uma parte. Uma, duas partes, três partes. Então, quando você promove uma divisão ali dentro dessa sua explicação, dessa sua razão, está dentro do formato de divisão. Você pode apresentar um embasamento na forma de confronto. Você pode confrontar dois elementos para sustentar uma declaração. Você pode trazer ali. O confronto mais comum é o confronto temporal, em que você compara duas épocas diferentes, o momento presente e um passado, por exemplo. Ou o espacial, você compara dois ambientes, dois lugares diferentes. Mas você pode confrontar, na verdade, qualquer coisa. Você pode confrontar qualquer elemento, quaisquer elementos. E o confronto ele pode ser tanto buscando semelhanças, ou seja, comparar semelhanças, como discrepâncias. Você pode contrastar, buscar diferenças entre os elementos. Você pode também apresentar uma analogia. Aliás, uma analogia é excelente para quando você não domina muito o assunto. Você não domina o assunto, você quer comprovar alguma coisa, você traz ali uma analogia, porque aí você vai falar sobre outro elemento. Antes de mais nada, a analogia ela é uma comparação também, tá? Você vai confrontar dois elementos, a diferença entre a comparação que está dentro do confronto e a analogia propriamente dita, está que na analogia você confronta elementos de universos diferentes. Por exemplo, em um texto do Rui Barbosa, ele faz uma analogia entre o discurso do orador na tribuna e uma cachoeira que cai lá do alto da serra. Então ele compara que
as frases, as palavras, elas saem aos jorros, elas saem na força, como as águas caem da cachoeira, lá do topo da serra. Então ela cai, aquela queda violenta é equivalente à frase dita com impacto na tribuna, digamos assim. Então, uma analogia a elementos de universos diferentes, ou seja, você está comparando a palavra, que é algo abstrato, é um som revestido de sentido, com uma cachoeira, que é uma queda d'água, é um elemento físico. Então, são universos diferentes. Você pode apresentar também evidências. Eu já falei aqui em alguma coisa sobre evidência, quando eu mencionei o texto do Arnaldo Antunes. Mas a evidência, o que é uma evidência? Ela é um elemento concreto. Um elemento concreto. Por exemplo, uma evidência de que alguém cometeu um crime com arma de fogo é a marca, os vestígios de pólvora na mão da pessoa. Então aquilo ali é um elemento concreto que defende uma declaração mais geral. Qual é a declaração mais geral nesse caso? Que a pessoa cometeu um crime. Cometeu o crime para o qual ela está sendo incriminada. Então ali é um elemento concreto. É um dos muitos elementos concretos possíveis dentro daquela cena do crime. Poderia ter ali também a arma, as digitais, a pessoa não ter nenhum álibi que mostrasse que ela não estivesse ali mesmo, no local do crime. Então ali esse é um elemento concreto que evidencia algo maior, evidencia algo mais amplo. Então a evidência é um elemento concreto. Eu trouxe aqui como exemplo de evidência o excerto lá do Arnaldo Antunes, em que ele fala da frase. O testemunho autorizado ele é uma forma de evidência. Ele é um elemento concreto que tenta sustentar, embasar algo maior, algo mais amplo. A enumeração também é outra forma de embasar o seu argumento. O que é a enumeração? É um empilhamento de evidências. É você trazer uma evidência atrás da outra. Então, tem essa evidência, tem essa, tem essa, tem essa, tem essa. Um empilhamento. É claro que entre uma evidência e outra não existe nenhuma explicação paralela. É só uma evidência jogada atrás da outra, uma atrás da outra. Você pode trazer uma consequência para aquela declaração. É claro que a consequência ela vai trazer premissas implícitas também, né? Ela não é a premissa em si. A evidência também traz premissas implícitas. A enumeração também, premissas implícitas. Existem também outros dois formatos que eu não vou comentar muito aqui, outros dois tipos de embasamento, porque eles têm formatos específicos, eles têm formatos diferentes, que é o dialético e a refutação. O dialético é você querer sustentar uma declaração trazendo duas outras declarações que divergem de alguma forma daquele seu posicionamento, para mostrar que aquele seu posicionamento é o melhor entre todas as opções anteriores. E a refutação é você provar o que você quer provar a partir de uma declaração oposta àquilo que você quer provar. Então, primeiro você traz a voz alheia sobre aquele assunto que você quer provar, que é contrário ou divergente do seu, e você vai apresentar provas para sustentar o seu posicionamento que é oposto ou divergente àquele.